Aqui é o professor Lucas Lima, mais um exercício exemplo de mecânica dos materiais. Temos aqui uma viga com perfil em I. Sobre essa viga temos um carregamento distribuído uniforme. De um lado temos aqui um pino, do outro lado um apoio. E a gente quer saber qual que é a distribuição de tensões normais devido ao momento fletor dessa viga no ponto onde o momento fletor é máximo. Então, para isso, a primeira coisa que a gente vai ter que achar é o ponto de momento fletor máximo e sua magnitude. Então, eu vou tirar aqui o perfil da viga por enquanto. E a primeira coisa que eu vou fazer é o diagrama de corpo livre para achar as seções dos apoios. No nosso diagrama de corpo livre, a gente vai poder substituir esse carregamento distribuído por uma força equivalente, pontual. Vejam que essa força aqui, visto que ela está exatamente no meio, para equilibrá-la, a gente vai ter que ter, né, força equilibrada exatamente igual entre as duas reações. Se vocês tiverem dúvida, é só usar as equações de equilíbrio para verificar, mas eu vou fazer aqui direto, visto que o problema é simétrico. Bom, tendo a reação dos apoios, a gente vai poder fazer os diagramas de esforços internos. Bem, para fazer o diagrama de esforços cortantes, vamos lembrar das relações integrais. Então, a gente tem, né, que a variação do esforço cortante vai ser a integral de ômega de x dx. Vejam que aqui o nosso ômega de x está apontando para baixo. Ele estando apontando para baixo, quer dizer que a gente tem esse carregamento distribuído como ômega de x é menos 5 kN por metro. E aí, na integral, a gente vai ter uma reta, visto que aqui é uma constante, com declividade apontando para baixo. Vejam que o último ponto ele é 15 kN e aqui também. Então, se a declividade é apontando para baixo, ele só vai poder começar aqui em 15 e terminar em menos 15. E aí a gente vai ter a nossa reta. Se houver dúvida em relação a esse 15 ser positivo ou negativo, a gente pode fazer uma pequena seção aqui, como se a gente desprezasse esse carregamento distribuído. Fazendo essa pequena seção, para equilibrar essa força de 15 apontando para cima, a gente vai ter 15 apontando para baixo. Veja que apontando para baixo, ele vai estar girando no sentido horário, que vai ser, né, considerado positivo aqui pela nossa convenção. E do outro lado, a mesma coisa, a gente pode cortar, né? Esse 15 está aqui apontando para cima, fazendo um corte. Para equilibrar esse esforço, a gente teria algo apontando para baixo, nesse sentido aqui, né? Então, ele giraria no sentido anti-horário, sendo negativo de acordo com a nossa convenção. Bom, e o momento fletor? Vamos fazer embaixo, então, o momento fletor. Para o momento fletor, é importante a gente lembrar que não tem nenhum momento, né, concentrado em nenhuma das pontas. Então, ele vai começar no zero e terminar no zero. E aí, o que vai acontecer? Vejam que a derivada do momento fletor em relação a x, que é ao longo da viga, a gente vai ter, né, o nosso v de x. Então, aqui é a derivada desse gráfico que a gente vai ter embaixo. Vejam que ele vai começar positivo e vai sendo diminuir até zero. Então, ele vai começar com uma inclinação positiva e vai diminuindo a sua inclinação até que aqui no centro ele seja uma inclinação nula. E depois ele é negativo, a inclinação negativa, vai ficando cada vez mais negativa até a inclinação de menos 15. Então vai ser a mesma declividade daqui, só que aqui no sentido positivo e aqui no sentido negativo. Então, o ponto máximo do nosso momento fletor vai ser justamente no centro, né, onde a derivada dele vai ser igual a zero. Então, como é que a gente vai achar a magnitude? Bom, a gente vai precisar achar a equação desse gráfico daqui. Aqui a gente tem, que era uma constante, né? Pela relação integral, meu ΔV vai ser a integral disso. Então, eu sei que meu V de x vai ser menos 5x mais uma constante. Qual é essa constante? Quando x igual a zero, V igual a 15, então mais 15. E meu m de x vai ser menos 5x² sobre 2 mais 15x mais uma constante. Quando x igual a zero, m igual a zero. Então, nossa constante é zero. Temos aqui a nossa equação do momento fletor ao longo da viga. Então, agora a gente precisa saber qual que é o momento máximo. Vai acontecer quando x igual a 3. Então, momento quando x igual a 3 vai ser igual a menos 5 vezes 3 ao quadrado sobre 2 mais 15 vezes 3. Isso daqui vai ser igual a 22,5 a unidade. A gente está trabalhando, né, aqui nesse gráfico daqui em kN
vezes metro. Beleza? Então, bem, agora que temos o momento fletor máximo, a gente precisa achar qual que é o momento de inércia da nossa seção da viga em I. Então, a gente vai precisar achar qual que é o momento de inércia diária, né, para essa viga aqui sujeita à flexão. Vejam que essa seção aqui em I, eu posso dividi-la como se fossem 3 corpos diferentes. Essa primeira barra daqui, né, e essas outras 2 barras daqui. E vejam que essas 2 barras estão à mesma distância do eixo neutro, né, e justamente o mesmo tamanho. Por isso, pela simetria que eu já sei que o eixo neutro vai ser aqui no centro, entre esses 2 extremos. Então, dividir essa seção em 3 corpos retangulares e o momento de inércia total vai ser a soma da contribuição de cada um desses corpos, sendo que do 2 vai ser igual ao do 3. Então, eu vou fazer aqui primeiro o pro 1, visto que ele está centralizado já com o centroide total, eu só vou precisar usar base vezes altura ao cubo sobre 12. Vejam que aqui as unidades estão todas em milímetros, e aqui a gente calculou em metros. Eu vou manter milímetro porque depois eu vou transformar essa parte aqui em metro para a gente ter as unidades, né, em Newton por milímetro quadrado, né? Newton por milímetro quadrado vai resultar em megapascal. Então, eu vou manter em milímetros. Vocês poderiam mudar para metros. A única questão é que vocês têm que verificar a coerência das unidades. Eu prefiro manter em milímetros e depois transformar, no caso, o meu momento fletor. Então, vou aqui manter em milímetros. A nossa base desse primeiro corpo vai ser aqui o tamanho da alma, 20 milímetros, vezes a altura, que vai ser 150 vezes 2, 300 ao cubo, sobre 12. Isso aqui me resultou em 4,5 vezes 10 a sétima milímetros a quarta, visto que a gente tem milímetro ao cubo vezes milímetro aqui. Agora, para o corpo 2 e para o corpo 3, a gente vai ter exatamente, né, a mesma magnitude, visto a simetria dos 2 corpos, e aí a gente vai ter o momento de inércia em relação ao próprio centro de centroide dessa parte daqui, mais o que? O teorema dos eixos paralelos, vai ser a área dele, vezes o braço de alavanca, que vai ser a distância desse centroide aqui até esse centroide aqui ao quadrado. Vejam, a base aqui vai ser 250 milímetros, vezes a altura, que são 20, ao cubo, sobre 12, mais a área de 20 vezes 250, vezes o braço ao quadrado. Quanto que vai ser esse braço? Vai ser 150 mais o meiozinho aqui para chegar até o centroide, mais 10, 160 milímetros. Isso daqui vai dar 1,28 vezes 10 oitava milímetro a quarta. Então, o momento de inércia total vai ser igual a I1 mais 2 vezes I2, visto que é igual a I3, que vai ser igual a 0,45 vezes 10 oitava mais 2 vezes 1,28 vezes 10 oitava. Isso aqui igual a 3,01 vezes 10 a oitava milímetros a quarta. Bom, temos nosso momento de inércia. Agora a gente precisa, né, para calcular a tensão máxima, só substituir aqui. Lembrando que nosso C máximo, né, vai ser 150 mais 20 milímetros, 170 milímetros. Então vejam que a gente tem um momento que está em quilonewton-metro e a gente tem o momento de inércia que está em milímetros. Então a gente tem que tomar cuidado para estar sempre usando as mesmas unidades. Eu vou, no caso, transformar esse quilonewton-metro para quilonewton, ou melhor, newton-milímetro, que aí já sai resposta em megapascal. Então nossa tensão máxima vai ser o momento, que é 22,5,
esse 22,5 para Newton milímetro vai ter 10 ao cubo de quilonewtons, né? E 10 ao cubo de metro para milímetro, vezes C, que vai ser o nosso 150 mais 20, já estou trabalhando tudo em milímetro mesmo, 170, dividido por 3,01 vezes 10 à oitava. Isso daqui nos resulta em 12,7 megapascal. Bem, já temos que para a fibra mais externa, o nosso resultado de tensão é, aqui no caso vai ser tração, vai ser 12,7 megapascal, e aqui compressão menos 12,7 megapascal. Mas se a gente quiser definir para a viga como um todo, a gente poderia calcular também para outro ponto, como por exemplo aqui, né, onde a gente tem, por exemplo, essa distância aqui, que vai ser a distância de 150, onde a gente vai começar essa parte de baixo aqui da nossa viga. Então a tensão no nosso Y igual a menos 150 milímetros, a mesma coisa. A gente vai usar essa equação daqui, lembrando que a gente tem esse menos justamente porque o momento fletor positivo vai ser quando a gente vai ter a tensão normal, né, acima do nosso eixo neutro como compressiva, que é esse caso aqui, né? O nosso momento fletor está positivo e aí aqui acima a gente vai ter a compressão das fibras superiores e a tração das fibras inferiores. Então, mesma coisa, 22,5 vezes 10 à sexta, a gente teria, né, o menos da equação, que vai cancelar com esse menos do y. Então, vou colocar aqui vezes 150 sobre 3,01 vezes 10 à oitava. Isso aqui nos resulta em 11,2 megapascal. Então, teremos nessa fibra daqui menos 11,2 megapascal e nessa fibra daqui 11,2 megapascal positivo. E assim a gente, né, define, de certa forma, a distribuição de tensões ao longo do nosso perfil da viga. Valeu, obrigado. Caso tenham dúvidas, por favor, escrevam nos comentários e deem o seu like para fortalecer o nosso trabalho.